É quando a vida aprende um truque diferente para produzir oxigênio. Então, para cada mineral, você tem um óxido. E como o mundo é úmido, tem água livre, você também tem um hidróxido. E isso leva o número de minerais na Terra para cerca de 4.000. Nosso planeta é um tesouro para os alienígenas. E ao pegar nossas saudações espaciais e ver o que nós, terráqueos, temos feito, o ET saberá onde encontrar nossos recursos e como usá-los. Nossa galáxia contém cerca de 60 bilhões de planetas que os alienígenas poderiam chamar de lar. Os astrônomos estão enviando mensagens para o espaço, tentando alcançá-los, mas eles já poderiam estar nos observando. E pode ser apenas uma questão de tempo até que os alienígenas venham à Terra. Mas estamos preparados para o primeiro contato? Manter a Terra segura contra germes alienígenas. O Departamento de Proteção Planetária está ocupado desde os anos 1960, quando a NASA foi à Lua. Seus heróis que retornaram foram colocados em quarentena. E hoje, o foco de Allen está na contaminação do planeta vermelho. Estamos olhando agora para missões para trazer amostras do planeta Marte. A história da proteção planetária vai para um nível totalmente novo. Pode haver lugares em Marte onde algumas formas extremas de vida marciana poderiam existir. À medida que exploramos Marte, certamente não queremos contaminar nenhuma parte do planeta. Mas também, ao trazer amostras, queremos ter certeza de que não contaminamos a Terra com qualquer tipo de organismo marciano. Uma praga alienígena, espalhada por micróbios interplanetários, poderia dizimar a humanidade tão cruelmente quanto qualquer invasor alienígena imaginado pela ficção científica. Para reunir mais evidências de uma rocha espacial intacta, a NASA enviou uma sonda robótica chamada Stardust para estudar um cometa, enquanto ele passava pelo nosso sistema solar a 22 km/s. A missão Stardust trouxe grãos de poeira da nuvem de poeira e gás que envolve o cometa Wild 2, que é um cometa que passa bem perto da Terra a cada poucos anos. E quando o cometa passou pela espaçonave, a espaçonave abriu um pequeno coletor de poeira, como uma raquete de tênis, e milhares de grãos de poeira colidiram com a raquete. Ainda estamos apenas começando a arranhar a superfície do que essas amostras são. E, por exemplo, encontramos aminoácidos nelas. E esses estão em todos nós, um dos primeiros passos em direção à vida. E lá estão eles, no cometa. Uma teoria surpreendente de que aminoácidos colidindo com planetas podem ter semeado vida tanto na Terra quanto por toda a galáxia. Há essa ideia de que, uma vez que a vida surge em um lugar, ela se espalha por todo o universo. Sabemos que os blocos de construção da vida estão em cometas e asteroides em nosso sistema solar. E vemos evidências desses mesmos objetos em torno de outros sistemas estelares. Então, provavelmente, a vida está em todos os lugares no espaço. Se está aqui, a vida microbiana pode pegar carona para nosso planeta nas costas de um meteorito, como um conversível cósmico. Mas como uma espécie alienígena totalmente evoluída chegará aqui? Porque, para extraterrestres inteligentes visitarem a Terra, eles terão que superar um desafio de tamanho galáctico, uma jornada em potencial durando 703.000 anos. E quando você começa a pensar sobre isso, e o que será necessário para viajar entre as estrelas, você tem que pensar grande. Você tem que pensar maior que o foguete Saturno V, que levou pessoas à Lua. O foguete Saturno V, movido a propelente líquido, ainda é o foguete mais poderoso já construído. Ele permitiu que astronautas viajassem 38,4 mil quilômetros até a Lua em apenas 4 dias. Mas, para os alienígenas chegarem à Terra, mesmo de Alpha Centauri, nosso sistema estelar vizinho, isso faz as missões Apollo parecerem um passeio no parque. Se fôssemos tentar ir até as estrelas, as distâncias são simplesmente enormes. Agora, com um foguete químico como este, levaria 703.000 anos. Agora, em vez do Saturno V, imagine um navio de guerra, algo realmente grande,
com grandes placas de pressão embaixo dele, e, em vez de foguetes químicos, você explode pequenas bombas de hidrogênio, uma a cada poucos segundos. E conforme a bomba explode, dá um empurrão e começa a se mover, e continua indo mais e mais rápido. E se você acelerar por horas, em vez dos minutos que um foguete químico faz, você poderia potencialmente propulsionar uma espaçonave até outra estrela em alguns séculos, em vez de 73.000 anos. Minha tecnologia favorita, pessoalmente, é chamada de vela solar. O que uma vela solar faz é refletir a luz para obter propulsão. Você não consegue realmente sentir aqui no chão, mas a luz do sol, conforme a luz reflete em você, está empurrando você. Eles exercem uma força. Se você sair para o espaço profundo, essa força pode ser significativa. E é abundante. Está sempre lá. Bem, este protótipo de vela solar, que na verdade é um que desenvolvemos para a aplicação de vela solar, é um refletor muito fino e leve. Agora, imagine algo assim, só que ampliado dramaticamente. Algo do tamanho do Texas, com a espessura de um cabelo humano. Se algo assim fosse implantado no espaço por nós, ou por alguém, eles poderiam usar isso para obter um grande impulso da luz solar para viajar muito, muito rápido. Não sabemos como construir algo assim, do tamanho do Texas, hoje. Mas provavelmente poderíamos, dentro de alguns anos, construir uma que tenha alguns quilômetros de tamanho. E, dentro dos próximos 50 a 100 anos, ampliar isso para os tamanhos que você possa precisar, ou que qualquer um possa precisar, para viajar entre as estrelas. Mas, mesmo usando velas solares, viajar os 4 anos-luz até a Terra pode levar um século ou mais, o que pode ficar meio chato. Para uma jornada expressa de apenas algumas décadas, os alienígenas precisam aproveitar o poder incrível de uma substância misteriosa chamada antimatéria. Agora, antimatéria é realmente o combustível definitivo para viagens interestelares. E, para ser claro, não é coisa de ficção científica. É muito real. A antimatéria consiste em partículas em escala subatômica que são uma imagem espelhada das partículas comuns que compõem toda a matéria no universo. Mas quando matéria e antimatéria se encontram, o resultado explosivo é perfeito para viagens espaciais. A razão pela qual é um bom combustível é porque quando uma partícula de matéria e antimatéria entram em contato, elas se aniquilam e produzem energia. Apenas uma pequena quantidade de antimatéria poderia ajudar exploradores alienígenas a cruzar a galáxia a até 107 milhões de quilômetros por hora, chegando à Terra em um relativamente rápido período de 42 anos. E ao contrário dos discos voadores da ficção científica, uma nave alienígena poderia sobreviver a velocidades tão inimagináveis, não importa como fosse. Quando pensamos em espaçonaves, geralmente pensamos na forma de um foguete, alto, fino e muito aerodinâmico. E isso é realmente porque vivemos em um planeta e temos uma atmosfera acima de nós. Bem, uma vez que você sai dessa atmosfera, não precisa mais se preocupar com isso. Você não tem arrasto. Então você pode ter uma espaçonave que tem muitas coisas saindo dela ou não. Basicamente, uma vez que você está no espaço e no vácuo, a forma simplesmente não importa mais.